Boa noite. Boa noite. Eu vou falar hoje sobre um tema que é sobre as 10 tribos perdidas. E eu tô tocando nesse tema. Hã? Quantos perdidos? 2 ou 10? 10. Perdido estamos nós. Sobre... A gente justo chegou nesse tema, que a gente chegou na parte do Tanar, onde aconteceu o exílio das 10 tribos. Onde havia o rei da Síria, Sanherib, ele vai lá e ele exila as 10 tribos. Então eu vou elaborar, fazer uma viagem com vocês ao longo do tempo, da história do que aconteceu com essas 10 tribos, porque foge um pouco do tema que a gente está no Tanar, depois a gente volta, mas é um tema muito interessante. Há 3 ou 4 anos atrás, estamos discutindo ainda, em Shavuot eu dei um shiur sobre isso. Se alguém lembrar, aquilo que eu falei às 2 da manhã, ganha um prêmio. Então a história começa com Shlomo HaMelech. Hashem falou para ele que o reinado dele ia ser dividido. Quando ele falece, o filho dele, chamado Rehavam, isso a gente viu na aula de Tanar, ele vai se aconselhar o que ele deve fazer. Ele está herdando um trono enorme, uma cadeira muito larga para ser preenchida. Imagina quem vai suceder o Shlomo HaMelech. Então, ele vai se aconselhar com um conselheiro chamado Ahitofel. Esse Ahitofel era um grande conselheiro. Tudo que ele falava era absolutamente correto, apesar de ele ser uma pessoa corrompida. E esse Ahitofel fala para ele o seguinte: o povo está querendo desconto. Os impostos estão muito altos. Ahitofel fala para ele: você tem que aceitar o desconto. Negocia com o povo e vai dar tudo certo. Os conselheiros mais jovens falaram que nada. Você tem que mostrar braço firme. E ele não escuta o conselheiro, o Mor, do pai dele. Ele vai lá e escuta os mais jovens, que é mais conveniente. E ele vira e fala: meu pai era uma vara, eu vou ser um escorpião. Se preparem, que 27,5% é pouquinho. Agora vem bala. E aí, o povo então se rebela, e aí você tem uma cisão no povo. Então, a cisão acontece entre o reinado de Yehudá, que a gente já viu, que continuam aquelas duas tribos que são Yehudá e Binyamin, continuam fiéis a esse Rehavam e vão pagar os impostos que for. E surge um novo rei chamado Yeravam ben Nevat, que ele agora leva 10 tribos e eles ficam no reinado do norte. Ele coloca os 2 bezerros de ouro, que finalmente agora, quem chegou na história com a gente, terminou esses bezerros de ouro. E ele incentivou a idolatria, e de lá surgiram 20 reis do reinado de Israel, que reinaram sobre essas 10 tribos, até que elas foram exiladas, quando a gente chegou agora nesse momento da história. Boa. Então, a tribo de Levi. Então, o que acontece com a tribo de Levi? Então, a gente sempre fala, se você for ler no Tanakh, está escrito que 2 tribos ficaram. Que é a própria tribo dele, que é a tribo do David, que é do reinado de David, que era a tribo de Eudá, e a tribo de Binyamin. A tribo de Levi, ela tinha ido inicialmente, pelo menos uma parte dela, ou talvez toda, para o reinado de Israel. Quando o reinado de Israel começou a mostrar a cara que eles eram idólatras, então eles falaram: não, aqui nós não participamos. Assim como já na época do deserto, eles também não fizeram o bezerro de ouro. E aí eles se juntaram com o reinado de Yehudá. Então por isso você tem as 3 tribos que hoje nós somos descendentes, que é Levi, ou Yehudá ou Binyamin. Então Levi foi depois, então só esse detalhe. E aí você tem então esses 2 reinados que funcionam em paralelo, é uma coisa impensável. Mas o povo judeu funcionou por muitos anos, 200 anos ou mais. E quem lembra, o profeta Eliyahu Hanavi, Elisha, apareceram lá e pediram para fazerem chuvá, etc. Um ou outro foi menos perverso, mas a maioria foram perversos. Dentro do reinado paralelo de Yehudá, o que eu ia dizer que era impensável, mas você tem o povo judeu funcionando durante 200 anos, cada um na sua. Como se fosse que não tem conexão nenhuma entre uma parte e outra parte. Hoje ainda temos várias linhas dentro do judaísmo, etc. Mas nada se compara com ter uma cisão onde você tem os que estão fora e os que estão dentro. E não tem conexão entre eles, pelo contrário. Haviam guardas que não permitiam que eles passassem de um lado para o outro, porque o reinado do norte tinha medo que eles desertassem e fossem para o Beit HaMikdash.
Então, esse Sanherib é o rei da Síria, ele foi lá, ele não destruiu essas 10 tribos, ele exilou essas 10 tribos. E por isso que essa história é diferente das outras. Infelizmente, a gente teve alguns holocaustos, vários, ao longo das épocas. Mas aqui ele não pegou e matou essas 10 tribos. Ele foi lá e exilou. A tática dele era, ele queria conquistar o mundo. O que ele fazia? Pegava pessoas daqui, colocava em outro lugar. E ele misturava todo mundo. A hora que você não tem uma língua em comum, a hora que você não tem um pensamento em comum, você não tem como se rebelar, você já perde a tua identidade, perde a tua nacionalidade, e assim ele tinha a conquista garantida. Então foi isso que ele fez com as 10 tribos. Para onde ele levou essas 10 tribos? Então, se a gente for ler o que o Tanar conta pra gente, ele fala o nome de cidades, que a gente não vai conseguir identificar exatamente onde são elas. Então, eu vou falar os nomes mencionados. Halach, Havor, ele fala de um rio, e das cidades de Madai. Você vai dizer, bom, Madai é a média. Não necessariamente os nomes, mesmo que hoje a gente tenha nomes paralelos, surge também o Talmud da Gemara fala sobre África. Ah, eu sei onde é África. Deve ser África. Não necessariamente. Não é porque hoje a gente chama África de África, que é para aquele lugar que ele levou. E ele fala de um monte chamado Sulug. E ele fala também de um rio chamado Sambation, que eles foram para lá do rio Sambation. Um monte de lugares que a gente não tem ideia onde eles estão no mapa. O que significa isso? Perguntaram uma vez para o Rebbe de Lubavitch se esses lugares eles são no mapa físico, tem algum lugar no mapa mundi que eles estão, essas 10 tribos, ou que é uma coisa mais espiritual, são lugares assim mais alegóricos. E o Rebbe falou uma coisa, baseada inclusive no Maharal de Praga, que ele fala a mesma coisa, que se Hashem não quer que a gente encontre onde eles estão, nós não vamos encontrar. Não tem satélite ou drone que vai encontrar aonde eles estão. E com toda a tecnologia, tem lugares talvez dentro do planeta Terra, já conhece o lado escuro da Lua, mas o planeta Terra talvez ainda não conhecemos ele na sua totalidade, ou seja, tem lugares que ainda a gente não sabe onde eles estão, possivelmente eles estão ainda vivendo como 10 tribos, em algum lugar onde a gente não sabe aonde é. E a pergunta é, esses caras que surgem, como você falou agora, eu não sabia, mas a cada poucos anos aparece mais uma turma dizendo nós somos descendentes das 10 tribos, nós somos judeus também. E eles se dizem judeus. E aconteceu várias vezes ao longo da história. Qual é o status dessas pessoas? Qual credibilidade se dá para essas pessoas? Outra pergunta, será que ao longo das gerações alguns desses voltaram e se reuniram com o povo? Terceira pergunta, quando Mashiach chegar, será que eles voltam? Essas são as perguntas que eu vou tentar elaborar. Esse rio Sambation tem um, né? Parece que tem, né? Não sei se é o mesmo, mas então, qual que é a história do rio Sambation? Então, a Gemara atrás, que teve lá o Turnus Trufus, ele veio falar com Turnus Trufus, era um romano que ele veio conversar com o Rabi Akiva. Tem vários diálogos dele com a Gemara. E ele fala, pergunta para o Rabi Akiva, o que tem o Shabat de especial? Como você me prova que o Shabat é um dia especial? Então, faz pouco tempo eu ensinei essa Gemara, também está em Sanhedrin, mas então vamos lá. A Gemara conta pra gente que esse Turnus Trufus, ele chegou para o Rabi Akiva e ele fez a seguinte pergunta: Mahayom miyomaim. O que hoje é diferente de qualquer outro dia? E ele responde para ele, o Magever miguvrin. E o que é o Senhor diante de outras pessoas? E ninguém entendeu o que eles falaram. Era em código. O que ele perguntou? O que hoje é diferente dos outros dias? O que o Shabat tem de especial? Me prova que o Shabat é diferente. Quem disse que a gente não perdeu a conta desde que Hashem criou o mundo? Não há nada físico, astrologicamente falando, astronomicamente falando, que muda no Shabat. Quem disse que hoje é Shabat? O que tem o Shabat especial? Ele vira e fala, o que você tem de especial? Ele era um governante? O que você tem de especial? Ele fala, eu sou escolhido pelo rei. Ele fala exatamente, Hashem escolheu o Shabat, ele é um dia especial. Ele falou, quem disse que o Shabat é um ciclo que se repete, segunda, terça, é uma convenção talvez. E ele vira e fala, entre outras coisas, o rio Sambation ele vai provar. Na época eles conseguiam ver esse rio Sambation, que é o rio que ele serve de referência, que do outro lado desse rio estão as 10 tribos. Esse rio, ele joga pedras todos os dias da semana. Aquele peixe que Hashem criou no início da criação, chamado Leviatã, joga rochas e nenhum barco consegue passar.
No Shabat, ele para de jogar pedras. E essa é a prova física de que hoje é o Shabat. Depois ele dá para ele outras provas. Nós não temos, infelizmente, hoje acesso a saber onde que é esse rio. Mas esse é a menção que tem na Gemara desse rio, onde estariam as 10 tribos. Conhece onde é? Joga pedras? Joga pedras. Joga. Então você não consegue passar lá com barco, que ele fica atirando pedras. Uau. Então, eu já li que tem um rio Sambation no Afeganistão. Então, esse é o mesmo. Está escrito aqui, uma das minhas pesquisas fala do Afeganistão, mas não sei se é só o nome. Até aí é só o pode nome. ser só o nome. Botaram lá o nome dele. Bom, até aí a gente não tem acesso e não sabemos. O que vai acontecer quando Mashiach chegar? Então existe, na verdade, uma machloket, uma discussão se as 10 tribos vão voltar ou não vão voltar. Existe a discussão que fala o seguinte, a Gemara fala, primeira opinião, as 10 tribos não vão voltar, porque a Torá, nas maldições, a Torá fala pra gente, em Parashat Nitzavim, Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Eu vou jogar eles, eu vou atirar eles para outra terra como o dia de hoje. Deus está falando, se o povo não seguir a vontade de Hashem, então Hashem vai atirar eles como o dia de hoje. Pergunta a Gemara, quer dizer como o dia de hoje? Então, a primeira opinião fala, como o dia vai e não volta, terminou o dia, acabou. Então, assim também Hashem vai atirar, vai ter uma parte do povo que Hashem vai colocar para outro lado e não volta nunca mais. Essa é a opinião do sábio, ninguém menos que Rabi Akiva. Segunda opinião do Rabbi Eliezer, ele fala, pelo contrário, o dia volta. O sol se põe, vem a noite, no dia seguinte, outro dia, mas ele volta. Então também as 10 tribos, elas vão voltar. Essa é a discussão que surge no Talmud. Tem uma conciliação que fala que, na verdade, mesmo Rabbi Akiva também concorda que aqueles que fizeram tshuva, etc., vão voltar, mas essa é no sentido literal, essa é a machloket da Gemara. Mais um detalhe interessante. Na época do profeta Irmiau, ele conseguiu trazer alguns das outras tribos de volta. Então ele conseguiu resgatar, pescar alguns que voltassem. Outro detalhe, o Talmud fala pra gente que tem pessoas que são descendentes, se você é uma pessoa, por exemplo, que ele é um homem de negócios, que viaja muito, vai para a China de repente, talvez ele é descendente de alguém da tribo de... Qual era a tribo que viajava? Zevulun. A Torá descreve que Zvulun era aquela tribo que viajava. E assim a Torá fala, a Gemara traz algumas características diferentes e fala, olha, se você vê uma pessoa que ele é assim, talvez ele seja descendente de tal tribo. Mas peraí, mas não tem mais as tribos. A Gemara foi escrita muito depois dessa história das tribos. Então, possivelmente, alguns indivíduos dessas tribos voltaram e se reintegraram dentro do povo de Israel. Então pode ser, apesar que a gente fala normalmente, nós somos de uma das 3 tribos, mas pode até ser que a grande maioria seja das 3 tribos, mas tenha também dentro do povo de Israel alguns sejam descendentes de alguma das outras tribos que não são elas. Então, tem alguns sobrenomes sefaradi que são assim... Sim, Menashe, Zevulun tem. Mas até aí não é prova de nada. Aparece um indivíduo chamado Eldad Hadani. Por que eu estou trazendo desse indivíduo? Aconteceu várias vezes, pessoas já apareceram ao longo dos anos. Eu sou descendente de fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas esse aqui é algo que está registrado num Tosfot. Tem uma alusão a esse episódio no Tosfot da Gemara. Tosfot é dos sábios medievais. E ele faz alusão a algo que parece ser esse episódio que eu estou contando aqui. Um episódio, pelo menos. Esse Eldad é o nome dele, Eldad é o nome bíblico. Hadani, Dani é da tribo de Dan. Então esse foi o apelido ou o sobrenome que ele se intitulou. Ele aparece na África e ele fala que ele vem representar 2 tribos de Israel, Naftali e Gad, são 2 daquelas que tinham sido exiladas. E ele vem falando hebraico, e ele se diz representante deles. Então, lembrando, não tinha telefone, internet, não dá para saber se o que ele está falando é da cabeça dele, ou se o que ele está contando é verdade. Mas ele aparece para os Yehudim, a comunidade na África, e ele vira e fala, eu tenho um grupo de Yehudim muito grande, que eles são descendentes de Naftali e Gad, eles sabem apenas hebraico, e ele vem falando hebraico, com um sotaque diferente, usando algumas palavras mais arcaicas, diferentes. Não só isso, com ele traz um livro que é um compêndium de Halachá, de lei judaica.
feito deles, uma coisa completamente nova, diferente. E eles dizem que eles receberam isso diretamente de Yoshua, lá da época de Moshe. A maioria das halachot que ele apresenta para os sábios são iguais, e ainda ele diz, mas algumas são diferentes, ainda ele diz que eles têm contato não só com essas duas tribos, ele é representante dessas duas tribos, mas eles mantêm contato com as demais tribos que estão por aí. Os sábios, quando veem esse episódio, muito esquisito, a pessoa falando uma linguagem parecida, traz um livro de halachá parecido, tá estranho, o que a gente faz com esse cara? Ele é judeu? Ele não é judeu? Acredita nele? Será que a gente vai atrás para tentar ver quem são as pessoas que ele diz que está representando? Então eles mandam uma carta para os Geonim, para os gênios, assim chamados, de Bavel, da Babilônia. E eles, essas cartas, você tem cópias até hoje, e eles, inclusive, um detalhe interessante, eles ainda aplicavam a pena capital, coisa que para nós já não tinha, ou pelo menos naquela época não tinha. E eles não tinham, curiosamente, a Megilat Esther e a Megilat de Eichá, da destruição do templo. O que acontece? Exatamente. Se eles estão com a tradição antiga, a evolução do nosso povo, da história de Purim, que é pós-bíblica, eles não têm. A Megilat Eichá, escrita por Yirmiyahu, Jeremias, da destruição do templo, eles não participaram, eles estavam lá no canto deles. Foram exilados antes. Foram muito antes? Então, eles não tinham isso. Então, eles ainda diziam, nós é que somos os judeus originais. Você já ouviu esse tipo de comentário? Até hoje você escuta falando, quem é o judeu original e quem é o judeu que o fajuto, certo? Mas eles diziam o genérico. Tenho que dizer que hoje eu fui na farmácia, precisava comprar um remédio para meu filho, Ashgaha Pratida, encontrei o senhor, e hoje você veio aqui rezar Minchá. Nada é por acaso, ele já ficou para o shiur. Por isso que ele falou do genérico, medicamento genérico, tem o judeu genérico. Ok. Judeu paraguai. E aí, um dos Geonim, ele dá a seguinte classificação para esse homem. Ele fala o seguinte, ele dá honra para esse homem, que é pelo jeito conhecedor da Torá, ele vem com bastante argumento, etc. Mas ele fala, esse homem, do lugar para que ele veio, o que ele diz vir, até onde ele chegou, ele tomou muito sol na cabeça. Então mexeu um pouquinho com o miolo dele lá, com os neurônios dele. Porque algumas coisas que ele falava fazia sentido, outras coisas não fechava muito bem. Então ele falou, pode até ser que o que ele está falando é verdade, mas o que ele está um pouco confuso. O Tosfot, em Hulin, na Gemara de Hulin, ele se refere a alguma coisa chamada Ilchot Eretz Israel, algo que é chamado Alachot de Eretz Israel. E um dos comentaristas ele diz, o que são essas Alachot de Eretz Israel? Ele fala, é esse compêndio de Alachá que veio de Eretz Israel, que foi passado para essa turma, e a gente não segue essas Alachot de Eretz Israel. Você fala, dos sábios de Israel. Não é dos sábios de Israel. Alachot de Eretz Israel, pré-destruição do templo, que eles mantiveram essa tradição, e o Tosfot, ele faz menção disso, e o Ibn Ezra, famoso comentarista, ele repudia todos esses livros. Tem um livro chamado Crônicas de Moshe, e ele fala o seguinte, e de tudo isso que eu falei, essa parte mais importante, todos os livros que não foram escritos pelos nossos profetas ou por nossos sábios, não acredite. Esse é o primeiro ponto para a gente lembrar. Chegou alguém que disse que ele é descendente, e está aqui, ele fala Kabbalah, ele fala hebraico, ele é um cara inteligente, está fazendo magia. Um livro que não é da nossa tradição, não é dos nossos sábios, nossos profetas, não acredite. Apareceu muita coisa ao longo da história, muito mago, muito gênio ao longo da história, inventando histórias. Se não está baseado nos fundamentos absolutos, alicerce da nossa Torá, você não pode acreditar nesses livros. Não, mas eu tenho um livro, inclusive, vocês sabem que o Zohar, ele foi descoberto como livro muitos anos depois. E para ele provar que realmente esse Zohar era do Rabbi Shimon Bar Yochai, precisou muito, mas ele conseguiu provar, e de fato era um livro que estava oculto ao longo das gerações. Em 1644, agora indo bem mais, aparece um cara chamado Menashe Ben Israel. Ele encontra alguém da América do Sul,
E ele traz, e ele começa, preciso lembrar aqui exatamente o relato, eu peguei nas minhas notas antigas, deixa eu só ver. Ele diz que ele veio das Américas, 1644, e aqui ele encontrou índios, ou nativos, vamos chamar assim, que, era terra indígena, né? Hoje está voltando. Índios que falam Shema, que eles têm mikveh, e ele conseguiu trazer alguns desses supostos judeus para a Inglaterra. Então, quem quiser pode pesquisar depois, Menashe Ben Israel, 1644. O que eu estou querendo trazer com isso? Que a cada tanto, você acabou de falar que saiu um seriado aí de uma tribo que estão dizendo que são descendentes. Como fica o status dessas pessoas? E o último que a gente teve foi 1975, que é aquele resgate que Israel ele fez para os etíopes, e eles diziam que eles eram descendentes Também. de Shlomo HaMelech, que justamente a cisão aconteceu na próxima geração dele, que era filhos dele com a rainha de Sabá. Não sei se é rainha de Sabá, pelo menos chama Sheva, o nome dela é Sheva. Então, o último episódio grande que aconteceu foi o seguinte. Então, em 1975, surgiu essa questão e os etíopes estavam lá sofrendo. Você deve conhecer, quem já não assistiu o... Resgate interno? Não é do interno, resgate... Outro nome. Etiópia. Não é do... Missão... Bom... teve um seriado aí, filme. Mar Vermelho, Missão Mar Vermelho. Missão Mar Vermelho. Muito bom. Mas a pergunta é se eles eram judeus, porque eles tinham várias características parecidas, mas muitas das tradições, inclusive leis de Chachamim, de casamento, de divórcio, etc., que eles não foram atualizados. Então, será que são judeus ou não eram? Então, o tema é vasto, deu muita polêmica na hora, mas quem deu a palavra final foi o famoso Rav Vada Yosef, que a palavra dele máxima em Israel, grande rabino, mestre, sábio, etc. E ele deu para eles, baseado num comentarista do Maimônides, ele deu para eles a lei do retorno, a palavra dele que deu a palavra final, e Israel de fato fez esse resgate, como vocês conhecem, graças à palavra desse rabino, dizendo que eles têm legitimidade e eles foram aceitos como Yehudim. Até hoje em Israel esse é um tema de debate, que hoje tem muitos etíopes. O ideal, e que isso inclusive foi a orientação que o Rebbe deu, ele falou, Karov Levadai, quase certeza absoluta, que eles precisam passar por um giur, por uma conversão total, passar por uma conversão, ou se eles não passarem, no mínimo eles são proibidos de se casar com outros Yehudim, porque se eles de fato são Yehudim e eles perderam a tradição de leis de casamento, divórcio, eles podem ser considerados o que é chamado mamzer, um bastardo, porque se a mulher, ela casar é fácil pela Halachá, divorciar é muito mais complexo. Se ela não se divorciou conforme a Halachá, ela casa de novo, tem um filho, aquele filho mamzer, ao longo de 1000 anos, ao longo de 2000 e... Então todos eles entram, depois de 2500 anos, entram nessa dúvida de talvez serem bastardos. Então é mais fácil se considerar eles, quer dizer, mais fácil, dentro da Halachá, que não são judeus, ele se converte, ele se torna um judeu comum, como qualquer outro, tem a mitzvah de amar ele, mais ainda, etc. E dessa forma, eles podem aí se casar também dentro do povo de Israel. Então até hoje tem esses judeus etíopes. Para resumir o que a gente falou, tem uma marloca se Mashiach chegar, eles vão voltar ou não, provável que vão voltar. Esses que aparecem ao longo das gerações, e outros livros que aparecem ao longo das gerações, se você não tem provas absolutas, você não é considerado um Yehudi. Você precisa de um grande rabino, mestre como o Vada Yosef para poder falar ou dar alguma opinião no assunto, mas todos esses que aparecem, cada tanto aparece, justo vocês falaram que apareceu faz pouco tempo, cada tanto aparece, há um grupo que dizem que eles têm Magen David, que a avó acendia a vela de Shabbat. Parabéns, muito lindo. Você quer? Vai estudar a Torá, vai conhecer o judaísmo, vai passar pelo processo normal, como qualquer outro gentil que ele quer se converter, ele precisa passar pelo mesmo processo. E a gente espera que Mashiach chegue em breve e traga de volta todos aqueles Yehudim que se perderam ao longo das gerações, não só das 10 tribos, mas vários outros, que a gente possa se reunir, que ele possa reunir todos aqueles que se afastaram
Bezrat Hashem ainda hoje em breve. Amém. Amém. Eu já vi Escolha. um documentário há muito tempo, tinha encontrado uma dessas tribos aí, sabe onde? Lá no meio da África, lá como é Zimbábue, também tinha umas dessas